Ele está sendo abordado por uma garota desconhecida de maneira estranha. A garota então diz: você não vai resistir, certo? Afinal ela o comprou. Para entender como isso chegou até aqui, continue assistindo até o fim. Curte e se inscreve, pois dá muito trabalho para fazer essas edições. Agora, precisamos retornar uma hora antes. Sora, um rapaz que desejava trabalhar, e usou isso como motivação para fazer faculdade e estudar em uma escola boa, está aliviado por chegar até aqui, e está numa ótima escola secundária, e agora está com uma boa chance para entrar em uma faculdade, que lhe dará um futuro estável e um bom emprego. E toca a campainha, e ele vai atender enquanto dois homens lá para cobrar uma dívida de seus pais. Sua pergunta quanto seus pais pegaram emprestado dessa vez. Eles dizem que foram 50 milhões, e querem que ele devolve o valor inteiro de uma vez. Sora diz que é impossível, mas os homens não se importam, eles oferecem opções. A primeira é ser explorada até a morte, em um barco de pesca no exterior. A segunda é se tornar brinquedo de alguém. Sora não consegue decidir, pois ambas as opções são terríveis, e os dois homens então agarram e o levam. A vida normal da história no ensino médio passam pela cabeça de Sora diante dos seus olhos, mas uma mulher bonita aparece e entrega para ele 50 milhões. Sora agora está confuso, pois nem mesmo ele sabe quem ela, e os homens perguntam quem ela é. Ela não responde, apenas diz que estaria para pagar a dívida de Sora. Eles pegam o dinheiro e saem fora para tentar entender o que acabou de acontecer, mas é demais para ele. Ele agradece a garota por ter salvado ele e ela acaba dizendo que está tudo bem, e parece que é. 50 milhões não é um problema para ela. Concordam que os homens eram assustadores. Sora agradecem. Novamente diz que vai devolver o dinheiro, e ela pergunta o nome e endereço dela, mas ela insiste que não precisa, e segura a mão dele dizendo que fez isso porque queria. Então ele não precisa se preocupar em pagar de volta. Cara se aproxima cada vez mais, deixando Sora nervoso. Ele comenta que ela está ficando muito perto, e ela começa a acenar dizendo que é normal se apegar às coisas que gostamos. Isso deixa Sora ainda mais nervoso, mas ele fica chocado quando ela menciona que conhece o nome dele. Sora fica desconfiado, já que nunca disse quem ele é. Ele pensa que talvez ela seja cúmplice dos cobradores, tentando enganá-lo para aumentar ainda mais a dívida ao garoto. Mas ela tranquiliza dizendo que ele não precisa ficar desconfiado do dinheiro, pois ele é fruto de seu próprio esforço conquistado com o seu próprio corpo. Isso faz com que pensamentos inadequados surjam na mente de Sora, e ele entra em pânico de como vai devolver todo o dinheiro, e ele promete devolver o dinheiro, e a garota se aproxima e o empurra para baixo, e fica por cima dele. Ela começa a abrir a blusa e sussurra em seu ouvido que é uma coisa que ela quer dele, que ele se case com ela. Ela sabe que é impossível para Sora devolver o dinheiro, então ele basicamente é algo que ela comprou. Ela começa a desabotoar a calça, mas Sora a impede de continuar. Ele comenta que há muitas coisas acontecendo, e eles precisam se acalmar. Sora está chocado. Ela ri que é muito fofo o fato que ele pediu para ela se vestir novamente. Ela explica que o que ela quer em troca de ter pagado a sua dívida é que eles se casem com ela. Sora pergunta que tipo de troca é essa, e ela ri dizendo que o ama. E é só isso que ela quer, pois ela o ama, e que ela sempre gostou dele. Sora fica confuso e pergunta se eles já se conheceram antes. Ela sorri sedutoramente e pergunta se ele quer saber mais sobre ela. Sora fica nervoso, pois ela tinha que ir novamente para perto dele. Ela segura sua mão dizendo que contará tudo se isso fizer com que ele corresponda aos sentimentos dela. Ela pega seus dedos, e ela disse que dará a ele qualquer coisa que ele quiser. Novamente pensamentos impertinentes surgem na mente de Sora ao ouvir que ela lhe dará qualquer coisa, mas ele rapidamente volta à realidade e fica tímido. Ela explica que costumava ver Sora apenas entregando jornais no bairro todas as manhãs. Ela sempre via trabalhando duro, mesmo quando o clima estava ruim ou quando ele tinha um dia importante de prova. Ela ficou muito comovida com o esforço de Sora, o que a motivou a fazer o mesmo. Só que ele fica um pouco confuso por ela amá-lo, apenas por ele se esforçar muito. Ele se pergunta se o que ela está dizendo é verdade, mas ele vai e explica que para se casarem,
Preciso namorar antes. Primeiro ela ri, que é um bom ponto. Ela então fica chocada, entra em pânico, pensando que ele rejeitou indiretamente, só que ele corrige rapidamente explicando que esse não é o caso para ele poder se casar com uma garota tão bonita como um sonho. Uma garota fica excitada, mas só explica para ela que não vale a pena se casar com alguém como ele, afinal ele ainda tinha dívidas, e não importa enquanto ele trabalhasse duro, ele não conseguiria ganhar tanto dinheiro, e ela explica que não é assim, que ela pensa que não desistiria dele. Ela explica que acha impressionante que ele conseguiu tudo isso trabalhando apenas meio período. Então diz a ele novamente que gosta dele, incluindo o lado do trabalhador dele. Sora fica lisonjeado. Nunca alguém disse a ele que o ama tantas vezes ou elogio tanto quanto ela acabou de fazer. Sua vida até agora tem sido muito infeliz. Ele estava lidando com problemas financeiros e, além disso, seus pais o abandonaram. Ele se sente culpado por ter desconfiado dela no começo, quando na verdade ela o ajudou. Então ele se desculpa, explica que não pode dar uma resposta agora porque não quer dizer coisas que não significa nada. A garota interpreta isso como uma rejeição, sorrir dolorosamente e se desculpa por causar tanto caos para ele, mas diz a ele que não vai desistir. Eventualmente fará com que ele se apaixone por ela quando ele está prestes a sair. Sora rapidamente segura ela no braço, explica que só quer um tempo para poder dar uma resposta sincera a algo tão importante. Muitos sentimentos dela, e ele quer levar as coisas passo a passo e conhecê-la melhor aos poucos. Ela pergunta se isso significa que ele vai se casar com ela. Sora só fica tímido e responde dizendo que após tomar as medidas adequadas, e a garota se alegra. Sora fica nervoso com seus balões de leite maciços pressionados contra ele, e ela achou que a forma séria como ela estava fazendo sobre isso o fez ficar preocupado e afastar. Ela pergunta o nome dela. Ela desculpa, se apresenta como Luna. Sora vai para a casa de Luna e fica chocada ao ver uma casa tão grande e luxuosa. Ele pergunta se isso realmente é a casa dela. Luna sorri, disse que a partir de hoje é a casa deles. Sora quase desmaia ao ouvir isso. Eles celebram um grande jantar para comemorar a mudança da história. Luna está cansada depois de tudo o que aconteceu no dia, então sugere que vão se arrumar para ir para a cama cedo. Mas todos sabemos que dormir não é a única coisa que eles vão fazer na cama. Sora está com preguiça de voltar para sua casa para pegar outras coisas, já que ele só trouxe essencial, mas Luna tem isso completo ali, e cancelou o contrato da casa dele. Agora fica chocado e pergunta quando ela fez isso. Diz que fez enquanto ele estava dormindo, e que também pediu permissão aos pais dele. Então está tudo bem. Sora está chocado, pois ele não consegue nem entrar em contato com seus pais. Ela até disse que eles iam se casar, e que ela cobriria todos os pagamentos. Além disso, ela comprou uma viagem ao redor do mundo para eles. Depois de tomar banho, ele foi deitar. Sora entra em desespero quando ela começa a chegar no quarto. Luna entra no quarto de pijama e apaga as luzes e senta ao lado dele. Ela o encoraja a deitar ao lado dele, e ele elogia o pijama dela, e ela fala que gostou, porque pode mostrar facilmente a ele. Ele logo abaixou o pijama dela timidamente, e Luna obedece, e os dois deitam juntos. Luna fala que está feliz em ter feito a confissão a ele, e deita por cima dele. Ele entra em pânico, pois sua força de vontade não é forte o suficiente. Luna se deita para beijá-lo, mas no final fica envergonhada e deita ao lado. Ele fica duro de tenso e outra coisa também, e no final acabam deitando juntos de mãos dadas. No outro dia, logo de manhã, conversa sobre a faculdade, que está prestes a começar. Ele fica preocupado, pois não sabe o que fazer quando começar a estudar. Luna disse para ele não se preocupar, pois a partir da primavera ela estará na mesma classe que ele. E pessoal, obrigado até agora, curte e deixa algum comentário, se inscreve no canal. Depois no outro dia começa a aula e eles já estão na escola, e de repente Luna entra na sala de aula, e ele fica surpreso, que ela está na mesma classe que ele. Luna se adapta facilmente, já faz parte do grupo de garotas populares. De repente uma figura imponente aparece e pede às duas pessoas sentadas perto de Sora que se afastem, pois ele quer sentar lá. Eles rapidamente cedem os lugares a ele.
É um amigo do ensino médio chamado Subowell. O amigo do protagonista perguntou a ele o que está errado, já que parece preocupado. Sora explica a sua situação com Luna para Subowell, que fica chocado e preocupa-se que possa ser uma assassina enviada para Sora por causa da dívida. Mas, para ser sincero, a única coisa que ela está cobrando é a cenoura de Sora. Ele explica que acha que ela não é uma pessoa, e acha que ela só está tentando ajudá-lo, pois ele estava solitário. Luna se aproxima dele pedindo desculpas por não ter ido à escola juntos. Ela sugere irem para casa juntos. Mas antes que ele possa responder, ouve pessoas conversando, e se perguntam por que Luna está falando com esse cara aleatório. Se levanta, leva a Luna para um lugar mais privado e se desculpa por ser tão bruto. Mas ela se empolga por estarem sozinhos, e coloca ele em uma chave de pernas. A Sora fica vermelho chocado. Luna fala que está tudo bem, pois não há ninguém por perto. Então Sora pede para manter o relacionamento deles em segredo. Ela fica frustrada e começa a se desanimar, perguntando por que eles não podem se relacionar e serem carinhosos na escola. Ela tentou na mesma turma que ele para que possam fazer coisas um pouco impróprias juntos. Até imaginou que seriam elogiados como um casal perfeito na escola. No entanto, seus sonhos foram destruídos. Mas ele só acha ela popular e não quer estragar isso. Luna rapidamente se levanta e pensa que viver uma vida reservada não seria tão ruim. Afinal, isso reduziria as chances de outras garotas se apaixonarem por ele. Ela concorda com a proposta de história. Ele fica chocado com a rapidez com que ela mudou de ideia. Luna ainda está chateada com isso. No entanto, ele permite que tenham um contato moderado. Só explica que agora são um casal. Não seria justo se as coisas fossem só de um lado. A bondade dele fez ela achar muito fofo. Ele elogia o uniforme dela, dizendo que fica muito bom nela. Luna fica satisfeita ao ouvir isso e explica que só vive com roupas casuais e agora com uniforme. Percebe que eles têm a mesma idade. Sim, você ouviu certo. Eles têm a mesma idade de alguma forma. Posso garantir que Luna tem o corpo mais comum de uma garota de anime de ensino médio. Ela pergunta se deve usar essa noite uniforme escolar, e finalmente termina o primeiro fim de semana depois do início das aulas. Foi um início bem agitado, normal para jovens de ensino médio.